Vamos começar aula 4. Talvez uma das mais importantes do direito penal. Ela funciona como um norte para tudo que você vai fazer dentro do direito penal. Aqui a gente vai falar sobre como a lei vai andar no tempo. Pode soar estranho, pode parecer estranho se é a primeira vez que você está ouvindo, mas a lei penal ela pode andar no tempo, ela até deve andar no tempo. Isso vai ser o instituto do que é chamado de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Ela tem outros nomes também, princípio da irretroatividade, princípio da extraatividade da lei penal. Tem diversos lex mitior, lex graves, lex impejures. Tem um monte de nome aí e tudo vai dizer a mesma coisa. Você tem que ter sempre em mente que a lei penal anda no tempo, seja para o futuro, seja para o passado, você vai entender isso, para beneficiar o réu. Então, vamos embora. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o preceito constitucional da coisa. Ele está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá. Essa é a regra. Lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se for para beneficiar o réu, se a lei penal hoje é mais benéfica do que aquela pela qual ele foi julgado, a gente vai ter essa lei de hoje voltando e melhorando a situação dele. A ideia aqui, e aí esse aqui é o mais importante que você entenda, é que há uma sucessão de leis penais no tempo. O que isso quer dizer? Eu vou adiantar o exemplo que tem aqui no slide, que é o seguinte: a lei de drogas. Hoje ela é a lei 11.343 de 2000 e alguma coisa, não lembro. E antigamente era uma outra lei que tratava do assunto tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Era uma lei de 76, a lei 6.000 e sei lá. Então você tem duas leis tratando do mesmo assunto. No tempo, é óbvio que a lei mais nova derroga a lei mais antiga. Lembra disso? A gente estudou isso aí. Então você tem uma sucessão de leis no tempo. Se a lei mais nova diminui, por exemplo, a pena de tráfico, a galera que foi condenada por tráfico nessa lei aqui antiga tem o direito de pedir uma revisão criminal. O que seria a revisão criminal? Você vai lá e vai olhar o quanto de pena ele teve, combinado naquele máximo e mínimo que está no preceito secundário da lei, e vai olhar para a nova lei da mesma maneira e vai fazer uma proporção. E isso vai diminuir a pena dele aqui atrás. A mesma coisa, a gente poderia pensar da mesma maneira se a gente fosse olhar que a lei antiga é mais benéfica. Então a gente continua aplicando aquela lei antiga. Perfeito? Então vamos avançar aqui. Para a gente ter a ideia de qual lei aplicar em qual momento, a gente tem que ter ideia de qual é o momento do crime. Então são três teorias que definem o tempo, o tempo do crime. É a teoria da atividade, que diz o seguinte: ipsis literi, considera-se tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, considera-se crime no momento em que teve a ação ou omissão. Não importa se o resultado vai acontecer daqui tanto tempo depois. É aquele momento da ação ou da omissão. Teoria do resultado, pelo que a gente pode imaginar, é que despreza o momento da ação ou omissão e vai se levar em consideração o resultado. E a teoria da ubiquidade, ou mista. Ubiquidade pode ser considerada como mista. É uma mistura dos dois. Considera-se tanto o crime na hora da sua ação ou omissão, quanto na hora do resultado. O Brasil adotou a teoria da atividade. Você pode ver isso lá no artigo 4º do Código Penal. Está aqui, ó. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Copiou e colou a teoria da atividade. A ideia aqui é o seguinte: por que é importante a gente saber o momento do crime? O exemplo que eu trouxe ele é bem didático. Imagina que João tem 17 anos e 10 meses de idade. Então a gente sabe pelo Código Penal, até 18 anos,
são considerados inimputáveis. Eles não praticam crime, e sim fato análogo a crime, e não pegam pena. Eles vão para uma medida de segurança. Eles não são julgados pelo Código Penal, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o João, com 17 anos e 10 meses, ele atira em Pedro, que só falece 5 meses depois. Imagina se a gente adota a teoria do resultado nesse exemplo. O Pedro teria cometido o crime já com 18 anos e 3 meses de idade, porque foram 5 meses depois que o resultado aconteceu, o resultado morte. No nosso caso, no caso do direito brasileiro, a gente adota a teoria da atividade e, por isso, João vai responder pelo ECA. Ele vai responder como menor, apesar de faltar só 2 meses para ele completar a maioridade. Você pode se perguntar se a gente adotasse a teoria da ubiquidade. Na teoria da ubiquidade, vai se olhar sempre o que é mais benéfico ao réu. No nosso caso, a teoria da ubiquidade não é adotada para o tempo do crime. Classificação da extratividade penal. Extratividade é um gênero que tem 2 espécies, a retroatividade e a ultratividade. O exemplo que eu botei aqui, eu acho que favorece muito para você gravar. A lei penal na retroatividade, ela sai de hoje e vai lá no passado. Então, a lei penal de hoje ela é mais benéfica do que aquela lei penal antiga. Então, ela sai de hoje e vai no passado, regular aquele fato para que seja melhor ao réu. E a ultratividade é o réu é julgado pela lei penal de hoje e a lei penal de amanhã é pior. Então, ela puxa a lei de hoje para amanhã. Tudo que for mais benéfico para o réu vai caminhar no tempo. Sempre. Não importa. Só vai deixar de acontecer isso se o réu já tiver cumprido pena. Enquanto isso, vai continuar caminhando até o local onde o réu está. Então, se o réu está cumprindo pena, ele já está sentenciado, e vem uma lei benéfica para ele, vai ter que ser revista, vai ter que ser feita uma revisão criminal. O réu está sendo julgado, vai ter que ser julgado por uma nova lei penal que seja mais benéfica. Está no inquérito, vai ser considerado, em qualquer momento, vai ser considerado o que for mais benéfico para o réu. O exemplo prático que eu botei aqui foi João dirigindo sua Porsche Panamera, atropela Pedro e o mata em junho de 1997. Por que eu botei essa data? Porque em 1997 não existia o Código de Trânsito Brasileiro, vai só existir em novembro de 97. Então, em junho de 97, o João cometeu o homicídio culposo. Ele tem uma pena de 1 a 3 anos. Em novembro já vem o CTB, que vai botar a pena de 2 a 4 anos para o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, olha que loucura. Pedro cometeu um crime numa época em que não existia o CTB, e aí, durante o seu processo, o CTB passou a existir, batendo na ideia do tipo criminal que ele está se amoldando. No fato, então, a gente vai observar que o que é mais favorável para o João é o Código Penal. Apesar do CTB já ter superado o Código Penal na questão do homicídio culposo na direção de veículo automotor. É aquela ideia de lei especial derroga a lei geral. E ainda temos a lei nova derroga a lei antiga. Mas ainda assim, nós vamos usar a ideia do que é mais favorável ao réu. Aqui, no caso, seria o Código Penal. Vamos ler aqui na questão de sucessão de leis no tempo, a gente tem aqui, parágrafo 2º. Lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Eu trouxe isso para vocês. Vamos lá. Sucessão de leis penais no tempo podem existir leis que prejudiquem o réu ou que beneficiem o réu. A lei que beneficiar o réu sempre retroagirá, mesmo que exista uma sentença condenatória. É ipsiliteris o que estava escrito ali em cima no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Temos agora 2 institutos que são importantes para a gente estudar, porque eles vão trazer mais à frente uma decisão já assumulada pelo STF.
O crime permanente e o crime continuado. Ambos são ficções jurídicas. Quando eu digo ficção jurídica, quer dizer o seguinte: o direito ele molda um pouco da realidade para que consiga se fazer um julgamento e entender melhor o crime. Crime permanente é um crime que é considerado que a sua consumação ela acontece e perdura a cada segundo que o crime está acontecendo. Ele é tratado com mais gravidade, porque são alguns crimes que assolaram o Brasil num passado um pouco distante, mas que não tão distante assim, por volta ali por volta dos anos 80, que é o crime de sequestro. O crime de sequestro é considerado um crime permanente, ele tem a sua consumação acontecendo a cada momento que está se privando da liberdade de alguém. Essa é a ideia. O crime continuado, ele está lá no artigo 71 do Código Penal, quando tem o agente que pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução. E eles devem ser subsequentes. Por exemplo, um roubo. O cara se aproveita de um local que não tem tanta iluminação, não tem a presença da segurança pública, é deserto, passa todo dia, algumas pessoas passam ali, então ele já começa a ver que aquilo é fácil de fazer para ele. Então ele vai sempre, sempre por essas características, fazer alguns roubos ali, 2, 3, 4, até uma hora que já fica visado e aí ele para. São crimes continuados, feitos da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então imagina o seguinte: qualquer uma dessas duas situações, o crime permanente ou o crime continuado, se uma lei mais gravosa entra em vigência no momento que está acontecendo esses crimes, seja no meio do crime permanente ou no meio das sucessões de crimes continuados. Qual lei vai ser aplicada? A mais benéfica ou a mais gravosa? Contrariando a exceção da regra, trazemos uma nova exceção da regra. Porque é o seguinte, o STF entende que a lei mais gravosa deve ser aplicada, porque não se terminou o crime. Em qualquer um dos dois casos, o STF sumulou isso, sua súmula 711. A lei, súmula 711, a lei mais grave, aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, existe uma lei e comete-se um crime permanente, por exemplo, o sequestro. Durante esse sequestro, a lei troca, entra em vigência uma lei que torna o crime de sequestro muito mais gravoso. Então, não se aplica a lei anterior, que era mais benéfica, e sim a mais gravosa. Abolício crimes. Abolício crimes é uma espécie de benefício realmente para o réu. Pelo seguinte, abolício crimes quer dizer que aboliu o crime. Ele deixou de ser crime. Se deixou de ser crime, deixou de ter pena. Se deixou de ter pena, coloca-se o réu em liberdade, seja ele na fase inquisitória, na fase de julgamento, de sentença, ou já estiver cumprindo pena. Vai se colocar ele na sua liberdade. Então vai aqui, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então ninguém pode ser punido, já está sendo punido, por lei posterior, lei futura, que deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, todos os efeitos penais deixam de existir, permanecem os efeitos civis. Então, se ele tiver que reparar o dano, pagar um dano moral, um dano psicológico, um dano físico, ou qualquer coisa civil, continua existindo. Cessa os efeitos da lei penal. Qualquer efeito penal acabou. A gente tem ainda uma espécie de abolício criminis que é considerada pela doutrina, que é a abolício criminis temporária. São situações em que o legislador abre uma lacuna de tempo para que algum crime deixe de existir. Por exemplo, muito tempo atrás, no Estatuto do Desarmamento, deram uma lacuna para que as pessoas entregassem as suas armas em casa. Era muito comum ter armas aqui no Brasil, e achou por bem o governo, num plebiscito um tanto quanto confuso, que não foi nem um pouco transparente, entendeu-se que era necessário entregar as suas armas.
e abriu-se umas lacunas no tempo para que as pessoas não estivessem cometendo crime e fossem incentivadas a entregar suas armas. Essa é a ideia da abolição criminis temporária. Naquela lacuna de tempo, você está com uma arma transportando ou qualquer outro tipo de coisa, não era considerado crime. E aí, depois que terminou aquela lacuna, voltou-se a ser considerado o crime de posse ou de porte de arma de uso permitido. Outro instituto, e esse é importantíssimo, é a continuidade típico-normativa ou normativa típica. O que é? Você vai ter um crime que está num artigo, e aí você vai tirar ele desse artigo, você vai esvaziar ele e vai colocar ele em outro artigo. Você vai aglutinar ele em outro artigo. O exemplo mais clássico disso é o crime de atentado violento ao pudor, que era o antigo 214. Esse crime deixou de existir. Se você for abrir agora o seu Código Penal, no artigo 214 vai estar lá revogado. Só que o crime de atentado violento ao pudor, ele não entrou em abolício crimes. Ele foi colocado no tipo penal do estupro, do artigo 213. Então, hoje, o atentado violento ao pudor é considerado o estupro. Não houve um abolício crimes. Então, todas as pessoas que foram condenadas por atentado violento ao pudor não terão o benefício do abolício crimes, mas sim uma observação quanto ao crime de estupro. Vamos observar se o crime de estupro tem uma pena mais grave ou não. Se tiver uma pena mais grave, não se faz nada. Se tiver uma pena menos grave, seja mais benéfica, a gente vai fazer uma revisão criminal. Agora a gente vai entrar na sucessão de leis temporárias ou excepcionais. A gente precisa entender o que são as leis temporárias e as leis excepcionais. Lei temporária é aquela que tem um prazo dentro da sua lei. Ela dá uma data de início e uma data de fim. A gente teve isso aqui recentemente, foi na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Foi lançada uma lei que regulava algumas coisas naquela data, porque precisava, por conta da quantidade de estrangeiros que estavam entrando no Rio de Janeiro, que estavam entrando no Brasil como um todo, né? E precisava fazer uma regulação. E tem leis excepcionais que são regidas por fatos que não dá para a gente prever. Por exemplo, uma catástrofe, uma calamidade pública, qualquer situação dessa pode se entrar na ideia de excepcional. É qualquer coisa que foge à rotina de um estado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, alguns tempos atrás, teve muita chuva a ponto de alagar a cidade. Você andava assim no centro da cidade e você via que a água estava batendo quase que no peito das pessoas, né? Tipo assim, como se fosse no peito das pessoas. Você via pela marca que ficou na parede. Destruiu comércios, destruiu casas, muita gente morreu. Então, criou-se uma lei excepcional para aquele momento, por uma situação de calamidade pública. Então, a gente tem aqui o artigo 3º, lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, se teve um crime praticado durante uma lei temporária ou excepcional que está amoldada naquela lei, mas só vai ser julgado lá na frente quando essa lei já deixa de existir, você não pode ignorar essa lei temporária ou excepcional, porque senão ela perde o seu sentido, ela se esvazia. Você tem que voltar e olhar essa lei, beleza? Se tiver uma sucessão de leis temporárias ou excepcionais, a gente vai agir normalmente. A gente vai olhar qual é a mais benéfica naquela situação. Sucessão de complementos da norma penal em branco. Eu já falei isso e volto a dizer. Isso é um problema. Quando a gente viu lá a norma penal em branco, eu vou fazer aqui fiz questão de fazer essa revisão. Quando a gente viu lá a norma penal em branco, a gente vê norma penal em branco heterogênea e homogênea. Depende muito da fonte normativa, da fonte que criou a lei. Então, a gente tem como fonte normativa do Código Penal o Poder Legislativo Federal, e aí a gente vai ver a fonte normativa daquela norma penal que complementa, daquela norma em branco que complementa a norma penal. Então, no nosso caso aqui, a gente vai novamente para a lei de drogas. E a gente vai observar que a portaria 344 da Anvisa é a norma em branco que vai complementar a norma penal na questão de drogas. Se a gente tem uma sucessão dessa portaria, várias portarias sendo lançadas, e alguma delas tira um crime e depois outras à frente coloca de novo,
aquela galera que estava presa pelo crime do tráfico daquela droga ali vai ser solta. Ou, né, vai ter a sua redução de pena se ela teve outras drogas em caminho, porque não é muito comum você ver um traficante levando só um tipo de droga. Ele vai levar diversos tipos de drogas. Eh, então aqui imagina que foi o que eu botei, o cloreto de etilo. O cloreto de etilo ele foi retirado dessa lista da 344 da Anvisa, e existe um réu lá, já condenado, que ele tinha transportado só o cloreto de etila, que é o cheirinho da loló. Eu não sei como é que se chama isso aí no seu estado. Aqui no Rio chama-se cheirinho da loló. E retirou o cloreto de etila. Esse réu foi colocado em liberdade. E 8 dias depois, alguma coisa assim, colocou-se de novo o cloreto de etila na portaria 344 da Anvisa. Claramente houve um erro, claramente houve um descuido, um desatento, ou, não sei, má fé. Mas o fato é, toda vez que você tem uma norma penal em branco heterogênea, é complicadíssimo quando a gente vai falar de sucessão delas no tempo. Porque a lei penal mais benéfica vai sempre favorecer o réu. Então, se você tira um crime dali, seja por um segundo, por um milésimo de segundo, você já favoreceu o réu. Não há um debate como há dentro do Poder Legislativo Federal. Aqui a gente está falando do Poder Executivo. A Anvisa é Poder Executivo, que com uma canetada faz tudo. Lá no Poder Legislativo Federal, você tem diversos debates. Por mais que algumas bizarrices passem, ainda assim, é uma forma de a gente ter um controle social maior. Porque nós, sociedade, estamos vendo o debate. Já ali no Executivo, não. No Executivo você nem vê, nem consegue entender o pensamento do Executivo. Ele caneta e pronto. Combinação de leis, isso aqui é interessantíssimo. Poderia o réu pegar na vigência de duas leis, né? Ele está naquele limbo. Ele poderia pegar o que é mais benéfico de uma e o mais benéfico de outra e aplicar para ele. Isso seria uma combinação de leis. Rogério Greco entende que isso seria possível, que isso não fere nenhum preceito jurídico. E entende ainda que é uma correspondência fiel ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Porém, os tribunais superiores eles já não entendem dessa maneira. Eles tendem a interpretar como se o poder judiciário estivesse criando lei. Ele estivesse pegando uma lei, a outra lei e criando uma terceira. Então, o STF entende que isso é uma afronta à tripartição dos poderes, né? A harmonia dos poderes. Então, o STF entende que isso é uma afronta à harmonia dos poderes, porque a função do legislativo é legislar e a função do judiciário é julgar. Por mais que existam funções secundárias, por exemplo, o judiciário ele faz as suas próprias leis, né, as suas leis internas. A lei orgânica do Poder Judiciário, ele mesmo quem faz, mas isso é algo anômalo, isso é algo excepcional. A função primordial do judiciário é julgar e não criar lei. Então, no fato de uma combinação de lei, não é possível existir, pegar o que é benéfico de uma lei e o que é benéfico de outra e aplicar no caso concreto. Isso fez com que o STF soltasse uma súmula, a súmula 501, e especialmente em relação à lei de drogas, a 11.343. Qual é a ideia? Ela anteriormente, a lei 6.368 de 76, que era a lei anterior, cuidava do tráfico de drogas. Ela tinha uma pena menor para o crime de tráfico de entorpecentes. Então, ela era mais benéfica nesse sentido. Só que a 11.343 traz a figura do tráfico privilegiado, que dá uma causa de diminuição de pena. Então seria possível você usar a pena menor da lei 6.368 e usar a diminuição de pena da 11.343? Foi isso que foi levado em julgamento por STF, e aí ele solta a súmula 501 aqui embaixo. Ó. Súmula 501 é cabível a aplicação retroativa da 11.343, desde que o resultado da incidência de suas disposições na íntegra, observe, tem que ser na íntegra, seja mais favorável ao réu que o advindo com a aplicação da lei
da Lei 6.368, sendo vedada a combinação de leis. Volto a dizer, é na íntegra. Você aplica ou na íntegra a 11.343, você aplica na íntegra a 6.368. E retroatividade da lei mais gravosa e medida de segurança. A ideia aqui é a seguinte: pode existir a retroatividade ou a irretroatividade de lei penal na questão de medida de segurança? A ideia é a gente entender que medida de segurança não é pena. A medida de segurança, ela é uma forma de assistência ou cura para os inimputáveis. Então aí você tem que pensar sempre no seguinte: não há o que se discutir ser mais gravoso ou não o que está sendo colocado na medida de segurança. Imagine que uma pessoa com insanidade mental surta, mata alguém. Essa pessoa que surtou e matou alguém, ela tem que ser tratada dentro de um hospital psiquiátrico. Ela tem que ser retirada da sociedade naquele momento, porque já ficou claramente exposto que ela não é segura, ela não traz segurança à sociedade e ela tem que ser tratada. Não há o que se observar se o homicídio teve uma pena menor ou teve uma pena maior. Você não tem mais que pensar isso, você tem que olhar ela como uma pessoa que está em tratamento. Então, medida de segurança não é pena. E, como uma vez que não é pena, não há de se falar em lei mais gravosa ou menos gravosa. É isso, eu terminei aqui nosso estudo sobre extratividade da lei penal. Não trouxe exercício. Eu quero que você estude com calma. Depois eu vou trazer os exercícios, vou fazer só uma aula só de exercícios para a gente ver, porque esse assunto ele é um pouco complicado. Se a gente não bater em muito exercício, não vai ficar gravado. Se você gostou, eu peço que você deixe um curtir, comenta aqui embaixo. Se você teve alguma dúvida, fala comigo. Minhas redes sociais estão aí, você pode ter acesso amplo e restrito comigo. Deixa também nos comentários, se você quiser deixar nos comentários a sua dúvida. E compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Espero vocês aí na próxima.